Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos e a todos vocês que têm assistido os estudos bíblicos da Escola Dominical. Queremos também estender a nossa saudação aos nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus, desejando que esse ensinamento, o Espírito Santo de Deus, possa conduzir-nos no conhecimento do que Deus quer para a nossa vida espiritual. E assim sermos ricamente abençoados pela palavra de Deus que estamos estudando. Eu quero extrair essa lição conforme está escrito no texto de Tito 1:5 e também 1 Pedro 5:1-4, que diz assim: por esta causa, Paulo falando a Tito, te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro vem também trazer as suas recomendações para o presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que serviço glorioso um presbítero pode prestar à Igreja do Cordeiro. O textuário repete o mesmo, Tito 1:5. Por causa disso te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. A verdade prática diz assim: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja, auxiliar o pastor na administração da igreja. E eu acrescento, é um obreiro com as mesmas qualificações do pastor, porém ele é sendo um auxiliar, que seja capacitado a realizar a mesma tarefa, o mesmo serviço que o pastor executa na igreja. Isso é, para auxiliar o pastor na igreja e para substituir o pastor, se for o caso, ou para realizar a viagem em que o pastor possa lhe designar. Esse é o ponto fundamental do presbítero na igreja. Na lição de hoje, presbítero, bispo e ancião, iremos ver como o ministério do presbítero se desenvolveu na igreja primitiva. É o começo da igreja primitiva. Nós vemos aqui o texto que eu li, que Paulo está recomendando a Tito exatamente a esse serviço, ensinar esse serviço para os presbíteros realizar. À medida que as igrejas, à medida que Paulo ia estabelecendo as igrejas cristãs, na Ásia Menor, havia necessidade de constituir auxiliares capacitados, idôneos, né? E eles recolhem aqui, como o Pedro falou, as pessoas que têm uma experiência, que já acompanhavam os apóstolos, quem sabe muitos dentre os 120. Então, esses homens idôneos, conforme aqui a exigência que Paulo fez a Tito e Pedro escreveu à igreja,
para que assim a escolha desses presbíteros viesse fundamentar e complementar o ministério da igreja. A igreja, meus amados irmãos, é administrada por um único líder. Porém, amados, pela importância que tem o pastor local, titular, ele deve contar com um grupo de obreiros para auxiliar nas tarefas, na liturgia, no serviço da igreja como um todo. Deus, quando instituiu a igreja, ele, depois, através do apóstolo Paulo, levou o conhecimento de Efésios 4:11, que ele determinou os outros ministérios que compõem a igreja. A igreja é composta de 5 ministérios. Dentre eles, o de pastor, que no caso aqui, estamos inserindo o presbítero, que é auxiliar do pastor, que deu um para apóstolos, Paulo é apóstolo, e os outros apóstolos, para expandir a igreja, difundir a igreja. Outros para profetas, outros para evangelistas, para pregar o evangelho, dando prioridade ao ídolo de Jesus, pastores e mestre. É o serviço do ensino, o que eu estou fazendo aqui agora. A igreja local tem esse componente, mas devido à expansão da igreja no mundo antigo, na Ásia Menor, houve a necessidade de ter pessoas idôneas para ocupar esse cargo de presbítero. E esse cargo de presbítero é tão necessário naquele tempo como hoje em dia. A igreja necessita disso. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Ponto número 1. A escolha dos presbíteros. Aqui vem um ponto importante, né? A escolha dos presbíteros. O ponto 1, o significado da função. A escolha dos presbíteros e o significado da função. A função de um presbítero, em primeiro lugar, é pastoral. Ele vai exercer similarmente o que o pastor faz também. Está ali dentro da igreja acompanhando e auxiliando. Isso implica em múltiplas ações e zelo com a igreja local. Tão certo como um pastor é zeloso, tão certo como um pastor é doutrinário, assim também tem que ser um presbítero. O presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura, que formava o governo da igreja local, um sinônimo de bispo. Por isso aqui está falando o título da lição, presbítero, bispo e ancião. O presbítero é aquele auxiliar direto. Já o bispo, também considerado um presbítero, mas ele já tem uma função de passar e dar os ensinamentos para outros presbíteros, quer dizer, um mais qualificado. Entende-se que ele é mais similar a um pastor também. A liderança local de uma igreja, ela é composta de todos esses obreiros. E ela tem que desenvolver o trabalho da igreja no dia a dia. Paulo cuidou de organizar e administrar as igrejas que ele ia estabelecendo. Para isso é que ele está recomendando a Tito e recomendou a Timóteo também a que saísse divulgando esse trabalho para constituir presbítero para a igreja, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Paulo escreveu a Tito em Creta e o instruiu a estabelecer presbíteros, então chamado presbitério, né? Em diversos lugares, de cidade em cidade. Nós vamos ver isso em Tito de 1, 4 e 5, que diz assim. Vamos ver o que é que Paulo instruiu eles nesse serviço. Tito, meu verdadeiro filho e segundo na fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa causa, por o título que eu leio, eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Agora, quem são esses presbíteros? Escute só. Vou reler porque isso aqui é a qualificação. Não é qualquer um que se pode se candidatar.
ter o chamado episcopal, mas precisa ter também na sua referência pessoal, do seu caráter, da sua índole, tá certo? E da sua idoneidade. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso é relativo aos seus filhos. Isso com relação à sua família, né? Agora, com relação a si mesmo, os cuidados ainda são maiores, que ele passa a descrever a Tito no versículo 7. Porque convém que o bispo, que corresponde ao presbítero, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Que ele vai trabalhar na casa de Deus, como se auxiliando o pastor, e muitas vezes até na igreja primitiva, chegando a dirigir até a igreja. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de turbo ganância. Mas, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizer. Isso quer dizer, tem que ser um homem de profundo conhecimento. Lembrando que Jesus disse para Pedro que através dele, Jesus, a pedra fundamental, ele chamaria Pedro como se fosse uma pedra para se colocar junto a grande pedra de esquina de Jesus e estabelecer a igreja. Mas a recomendação que ele deu para Pedro, para o pastorado, tem que ser observado pelos presbíteros. Vamos ver o que Jesus disse para Pedro, naquela ocasião. João 21,15, diz assim. E depois, Jesus falando, e depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. E continuou Jesus falando a Pedro. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim, entristeceu-lhe por eu ter lhe dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tu. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então você vê que o ministério que o presbítero abraça para ser cooperador assíduo ali junto com o serviço pastoral, ele tem que ter esse amor profundo pelas ovelhas. Não é o caso do evangelista, que tem que ter um amor profundo pelas almas que ainda não são convertidas, para que ele realmente se compadeça delas e traga elas para fazer parte do reino de Deus. Então, o serviço do presbítero é de suma, mas de suma importância para a igreja do Senhor. Vamos ao ponto número 3 do tópico número 1. As qualificações de quê? Do presbítero. Presbíteros, ou bispo, ou anciões. Note de que esse nome anciões era aquelas pessoas mais de experiência, que já vinha acompanhando o ministério dos apóstolos da igreja primitiva, e eles é que realmente poderia ter melhores qualificações do que os que haviam sendo aceitos e chegando como mais recentemente, mais novos convertidos. Por isso Pedro falou em Pedro 5:1-4 assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos eu sobre as aflições de Cristo, porque eles passaram essas aflições de Cristo, particularmente da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso quer dizer recomendações que um presbítero tem que ter para que assim ele possa ser realmente reconhecido como um presbítero e possa ter a oportunidade de substituir o pastor, possa ter a oportunidade até de assumir uma igreja em casos de necessidade. Tópico número 2, a importância do presbitério. E o ponto número 1, o significado do termo presbítero. O termo presbítero, que vem do grego presbíteros, é um sinônimo de bispo, episcopos, de professor, no gerúndio, de daskolos, e de pastor, no gerúndio, poieten. Logo, a sua fama, a sua função, desculpem, é pastoral. Essa é o que ele realmente exerce. O apóstolo Paulo lembrou ao seu discípulo Timóteo que ia aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor, que ele foi feito por imposição de mãos do presbitério. Então, o presbitério está presente na história da igreja primitiva. E na igreja primitiva havia um conselho formado por anciões da igreja cristã, que resolvia os problemas em Jerusalém, junto com pastores e os apóstolos. Ponto número 2, do tópico número 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas, nós vamos ver o envolvimento dos anciões, que significam presbíteros, nas assembleias, junto com os apóstolos. Os apóstolos e anciões foram chamados para debater e legislar sobre assunto de suma importância. Vamos ver em Atos 15:2, que assunto é esse? 15:2:6. 15:2. Tendo tido Paulo, olha que assunto, e Barnabé, não pequena discussão entre eles, numa das viagens missionárias, e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e anciões sobre aquela questão. Então vê que os anciões estão presentes. Aqui em Atos 6:4, diz que depois de resolver aquelas questões, o que aconteceu quando Paulo foi efetuar a segunda viagem. E quando ia passando pela cidade, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, justamente nessa assembleia. Nós vemos então a presença dos presbíteros em decisões de suma importância na igreja primitiva. Ponto número 3 do tópico número 2. A valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus que é o fundamento do ministério dos pastores, presbíteros, evangelistas, profetas e mestres. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero ou o presbitério, como os presbíteros das nossas igrejas, foram preparados para uma atuação muito efetiva no governo da igreja, cooperando com os pastores que dirigem. Isso por causa da doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, presta atenção, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder. Isso é muito importante, mas pelo conselho de obreiros. Isso quer dizer que a igreja tem a liderança pastoral, mas o pastor tem outras pessoas com título de apóstolos, título de mestre, título de evangelista e de profeta, que compõem o ministério da igreja, de ministro. Mas os presbíteros vieram justamente para
juntar-se a esse grupo dos 5 para assim a igreja crescer, porque era grande o crescimento da igreja. Tópico número 3, os deveres do presbitério. E o ponto número 1, do tópico número 3, apacentar a igreja. Os pastores são aqueles, no nosso dia de hoje, que dirigem a congregação local e cuidam de suas necessidades espirituais. Também são chamados de presbíteros. Nós vemos que no Novo Testamento, em Tiago 5,14, diz assim: alguém de vós doente, chama o presbítero da igreja e unja sobre ele com óleo. Então, o presbítero também, nos dias atuais, é considerado como os pastores. Presbíteros, bispos ou supervisores. Logo, conforme Atos 14:3, a congregação local, ou a igreja do Senhor, cheia do Espírito, busca a direção de Deus em oração, em jejum, elege certos irmãos para o cargo de presbítero ou bispo, ou de acordo com as qualificações espirituais estabelecidas pelo Espírito Santo, obedecendo Efésios 4:11, que são o dom ministerial que Deus deu para a igreja. Assim, podemos dizer que os presbíteros tinham o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra de Deus e com os ofícios que a igreja tem para exercer junto ao rebanho. O presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo da igreja local. Pedro exortou os presbíteros da igreja, na sua época, sobre a tarefa que eles tinham de exercer na igreja. Os presbíteros, na realidade, formam o conselho da igreja junto com o pastor, junto com os evangelistas, junto com os ensinadores, com os mestres, porque ele faz parte do corpo da igreja local, para que a igreja possa desenvolver a sua tarefa na terra. Ponto número 2, do tópico número 3. Liderar a igreja local. Sim, pode acontecer isso. A liderança da igreja local tem sua esfera principal da atuação do governo do ensino da igreja. Isso é a alçada do pastor. Porém, entre seus auxiliares, presbíteros qualificados podem auxiliar o pastor nas suas múltiplas tarefas junto à igreja. Ele está disponível a servir a igreja e não para ser servido, com o objetivo de exercer completamente a função de um presbítero. O pastor, quando ele tiver se delegado para exercer a função em substituição ao pastor. Ponto número 3. Ungir os enfermos. Foi o que eu citei em Tiago 5,14, que nos nossos dias, Tiago 5,14 manda que chame os presbíteros da igreja. Então, chame os pastores da igreja. Então, presbítero aqui seria sinônimo de pastor. Se alguém de vós, chame os presbíteros da igreja. O ato da unção dos enfermos não podem ser banalizados na igreja local. Aqui eu quero trazer uma informação muito importante. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. O ato de ungir, meus amados, não é para as ovelhas. O ato de ungir é para os presbíteros e para os pastores. Para a unção, no caso de consagração, e para a unção de enfermos. Não é admissível você pegar uma unção ou um vidro de óleo, uma ovelha, e usar aquilo ali como você fosse um ministro, como você fosse um obreiro, como você tivesse sido separado para a igreja para exercer essa função. Chame o presbítero da igreja e para que eles o unjam com unção. Então, não se pode usar uma função que é específica para os presbíteros e os pastores e os ministros da igreja realizarem, e não a ovelha usar aquele óleo sem ter o chamado ministerial para isso. Conclusão da nossa lição. Vimos que os termos presbítero e bispo e pastor são sinônimos. Vou repetir. Vimos que os termos presbíteros, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos
sem formar um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja. Nas igrejas pentecostais, notadamente nas Assembleias de Deus, e especificamente mais no Brasil, que há uma diferença entre a igreja brasileira e da americana, mas muita similaridade entre as suas funções e serviços que se executam. Os presbíteros prestam serviço, pastoreando congregações, eles ainda cuidam das execuções e princípios de tarefas da igreja, evangelização, o ensino da palavra de Deus, aconselhamento e outras atribuições que é própria do pastor. E assim a igreja vai sendo bem administrada, que os pastores, tendo presbíteros capazes e separados, com todas as qualificações que o ministério requer, eles poderão ser de grande valia para o ministério da igreja como um todo. Por isso que nós cremos que alguém que tem desejo ao episcopado, que possa desejar ser um presbítero e desejar ser um pastor, que todas essas lições que aprenderam, ou até um diácono, possa surtir um desejo de seu coração de fazer tudo com esmero, com temor e com perseverança, buscando o conhecimento da palavra para exercer qualquer cargo ou ministério na igreja. Sim, chamados por Deus. Queremos orar por todos que estiveram assistindo essa aula, pedindo a Deus que venha abençoar a sua semana que inicia amanhã, o trabalho, abençoar a sua família, o seu lar, proteger ainda contra a pandemia que está ainda operando fortemente, notadamente no Brasil e em outros lugares também, para que você seja abençoado por Deus em todo sentido e protegido por Ele. Curvemos as nossas cabeças, levemos o nosso pensamento ao trono da graça e oremos juntos, assim. Soberano Deus e Pai, nós te damos graças por ter ouvido a Tua palavra, por ter, Senhor, o Senhor falado conosco e que o Teu Espírito acalentou o nosso coração com a Tua presença. Podemos sentir que o Senhor está em nosso meio. Podemos saber que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia e que por certo estará trazendo soluções para muitas questões diferentes em diversos lugares em que estiver ouvindo a palavra de Deus. Abençoa, Senhor, com saúde, com paz e também, Senhor, com todas as vitórias que o Senhor possa nos dar no decorrer dessa semana que entra. E assim nós possamos, Senhor, te agradecer sempre e eternamente pela tua infinita misericórdia e graça com que nos alcançaste. Esperamos revê-lo na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima.